Muito bem, terceiro e último bloco aqui do seu Tabelinha Esportiva de hoje. Vem aí o Linhares na Copa Espírito Santo, hein? Olha, conosco as craques lá de Soretama, time da Escola Alberto Stante Júnior, classificado para as finais dos Jogos Escolares 2015. Aqui é Stephanie, tudo bem, Stephanie? Dá a mão aqui, ó. Tudo. Beleza pura. E a Tamires, tudo beleza? Então tá bom. Estão no futsal. A Steph está com quantos anos? 14. 14 e a 14 anos também. Essa categoria infantil, né, Samuquinha? Ainda é considerada infantil lá da Escola Alberto Stante Júnior. O diretor Francisco está aqui, tá aí nos bastidores, no vento. Um abraço, Francisco, parabéns aí. E Samuquinha pega pesado lá, o técnico? É mais ou menos. Mais ou menos, né? Tá bom. Você começou mais cedo no futsal? Tem quanto tempo você está no futsal? Desde a quinta série. Tem 3 anos que eu estou no futsal feminino lá no Alberto Stante Júnior. Começou lá na escola mesmo? Não, na Escolinha do Alegre. Depois eu fui para o Alberto Stante Júnior. Veja bem, sempre quando tem uma menina praticando, principalmente no futebol de campo e também no futsal, aquela zoação ali da galera, uma certa discriminação. Existe isso ainda? Você sente isso? Os meninos levam numa boa? Como é que é? É numa boa, eu nunca vi isso não. Até quando eu comecei a jogar bola, eu nunca ouvi isso não. Vizinhas assim, pessoal da rua, não, nada, né? Não. Então, que bom, né? Estamos evoluindo. E você, Stephanie, mas você é uma menina tão bonita, você devia estar desfilando, você devia estar fazendo outra coisa, vai jogar futsal. Algum problema aí? Não, assim, eu sempre gostei de jogar futsal. Só que assim, eu nunca tinha entrado no time, mas é o primeiro ano que eu entro. É a primeira vez que você joga? É, primeira vez. Você joga de quê lá? Sua função lá, do time? Mais na frente, ala, parada? De pivô. Pivô? Rapaz, é pivô, joga na frente então. Tem feito muitos gols? Quem é artilheiro do time? Gabriele. Gabriele? Rapaz, tá ali, ó. Segundo o Samuquinha, é mais comportado. Olha aí, rapaz. Tá certo. Dizer que tem que segurar você lá, como é que é essa história aí? Na hora de viajar. É brincadeira dele. Tem que segurar. E ele tá certo mesmo. Os pais de vocês estão vendo aqui o programa, pessoal de Soretama, ó, Samuquinha vai ficar, ó, de olho, meu amigo. Ali nas meninas, o negócio é só jogar futsal, né, Stephanie? Com certeza, e dá o melhor pra você. Tá certo. Você pratica mais como lazer, como hobby? Você, se tivesse uma estrutura para você seguir em frente no futsal, você seguiria, Stephanie? Seguiria. Ó, que bom, positividade. E você? Seguiria também. Seguiria também, né? Além do futsal, vocês praticam outra modalidade esportiva? Não, só futsal mesmo. Você já sabe quem vocês vão pegar lá, Samuquinha? Né? Ainda não, né? Ainda não. Mas do Sul da Grande Vitória. E aí, vocês se acham preparadas para pegar qualquer tipo de adversário aí em relação aos jogos escolares? Sim, vamos dar o nosso melhor e vamos conseguir a vitória. Tá certo. Então, muita expectativa para a viagem? Lógico. Então tá legal. E eu tô sabendo que elas também quase se classificaram para o Brasileiro, foi no ano passado, né? Ficaram a um jogo de se classificar para o Campeonato Brasileiro. Então, um bom trabalho lá do Samuquinha, um bom trabalho da Escola Alberto Stante Júnior, da direção, um orgulho para o município vizinho de Soretama e a Secretaria de Esporte lá dando força lá, né? O Edson está aqui acompanhando, o diretor também lá da Escola Alberto Júnior, Francisco, também está acompanhando. E vamos continuar acompanhando vocês, viu? Parabéns. A medalha está aí também, ó, mostrando a medalha. Outra medalha aqui, tá certo? São as meninas aí do futsal feminino, lá da Escola Alberto Stante Júnior. Legal. E dizendo aqui que, pelo menos em relação à garotada lá, não tem nenhum preconceito, nenhuma discriminação, nem nada, né? Então, é o futsal feminino de Soretama indo em frente. Bem, gente, confirmando o que o Samuquinha já disse aqui, deixa eu ver o horário de... Olha o torcicola aqui, ó. As finais vão ser no período de 3 a 8 de agosto em Guarapari, tá bom? A conhecida Internacional Guarapari. Gente, o Tabelinha Esportivo de hoje fica por aqui. Nós vamos continuar falando de esportes logo mais no Sim Notícias, como todos os dias.
E amanhã eu estou de volta lá na Rádio Cultura de 11 ao meio-dia. Pessoal de Soretama, acompanha a gente, hein? Por falar nisso, como é que tá a TV Sim lá em Soretama? Tá pegando legal? Tá melhorando o negócio? Isso, é isso que eu queria ouvir. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Gente, o técnico Dunga da Seleção Brasileira se reuniu ontem com a presidência da CBF para traçar as metas visando as eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 na Rússia. A nossa seleção, conforme você já sabe, saiu mais cedo da Copa América 2015. Robinho, que quase não entra jogando, foi um dos menos piores da seleção, enquanto teve fôlego e fez o primeiro gol do jogo. O Paraguai empatou num pênalti cometido pelo zagueiro Thiago Silva e depois nos derrotou nos tiros livres diretos da marca do pênalti. Eu falo isso porque no pênalti normal o goleiro defende, né? No tiro livre direto da marca do pênalti não tem rebote. Durante a partida o jogador pode bater o pênalti, se o goleiro dá um rebote, no primeiro rebote ele pode ir lá e fazer o gol. Mas no tiro livre, direto da marca do pênalti, não. Tá legal? Então tá bom. Hoje nós não temos aqui a presença do Zé Roberto Bittencourt, o comentarista professor. Eu vou responder uma pergunta aqui que muita gente fez. E, o tema foi vexame mesmo ou foi ordem natural das coisas pelo que o Brasil vinha apresentando? Que grande parte da imprensa nacional é vexame. Eu acho que não foi vexame. Foi ordem natural das coisas. O Brasil tanto poderia ter passado pelo Paraguai ou não, pelo futebol que o Brasil vinha apresentando, que não vinha realmente convencendo. Não faltou garra dos jogadores, não faltou determinação. O que acontece é que a Argentina hoje tem um time melhor do que o da seleção brasileira, porque tem praticamente o mesmo número de valores individuais, só que com mais entrosamento, manteve a base da última Copa do Mundo e ainda tem o Messi, enquanto o Brasil perdeu Neymar. O Chile hoje tem um time equiparado ao da seleção brasileira no aspecto técnico, jogadores que jogam na Europa, em grandes clubes, como alguns da seleção brasileira também jogam. O Peru não fica tão distante assim tecnicamente da seleção brasileira atual, que tecnicamente, individualmente, tem um jogador mais acima da média que o Neymar. Os demais são bons jogadores. Então não é normal o Brasil sair por um Paraguai fechado numa competição mata-mata. Não é uma competição longa por pontos corridos. Daí, o agravante é o técnico Dunga, que está pensando ainda como em 1994, quando o Brasil penou para vencer adversários que naquela época eram realmente fracos. O Brasil fazia 1-0, se fechava todo e tomava sufoco, mesmo com um time superior no esquema do Parreira. O Dunga está nesse esquema, ele gosta de jogar assim, de viver esse perigo. Até falou que é melhor ser ruim com sorte do que bom com azar, dando alfinetada naquela maravilhosa seleção de 1982. Eu estou para dizer para você que se tivesse 10 Copas do Mundo igual aquela de 82, o Brasil perderia uma, ganharia 9. Esses jogadores estivessem atuando aqui, ganhariam 10 entre 10 dessas edições aí da Copa América. Então esse é o problema, né? Bom, eu acho que né, a seleção brasileira, vamos adiante, com os nossos comentários, que o Dunga vai querer pegar aí o Ronaldo Fenômeno, vai querer pegar ele lá fora, como se diz. Eu vou pegar você lá fora. Porque entre os que opinaram, ele praticamente disse que é preciso trocar o técnico, viu, Samuquinho? Você ouviu o que o Ronaldo Fenômeno disse? Ele falou assim, bem, o negócio é o seguinte, os jogadores não estão em sintonia com o técnico. Neste caso, é melhor uma mudança de pensamento no comando do que você tirar todos os jogadores. O que o Ronaldinho Fenômeno estava querendo dizer? Trocar de técnico, trocar o Dunga. Então, neste caso, é melhor, uma mudança de pensamento no comando da seleção brasileira. E eu acho também, bola em frente aí, bola para frente, porque atrás vem gente, porque para bom entendedor você já sabe, né?
Então tá certo, ó. Samuquinha, você tiraria o Dunga? Não, hoje não. Hoje não, Não né? entraria, mas hoje eu não tiraria. Hoje não tiraria, porque também não tem ninguém no mercado aí tão diferente assim. Bom, agora, para os capriocas do futebol capixaba, o Campeonato Brasileiro, conferiu os resultados na tela, segunda divisão, Macaé 4, Botafogo 2. Primeira divisão, Goiás 1, Fluminense 2. Vasco da Gama 1, que bom, Flamengo 0. Uma das nossas poucas alegrias de vascaína é vencer o Flamengo, né? Porque o resto tá difícil. Vamos aí os gols. O Fluminense começou perdendo. Olha a covardia do Eric aí nesse lance, ó. Ô, carinha covarde, ele foi apostar a corrida com o Gum. Chegou 3 metros na frente, o jovem Eric só não tá aí num outro clube vendido pelo Goiás porque apronta. Fora de campo, estava até afastado do time antes de voltar. Aí o Fluminense vai lá e empata, né? Jogada para trás, o zagueiro fala, toma, faz, meu amigo. Aí o Jefferson vai lá e completa, ele depois sairia do jogo, vai ficar 2 meses fora do Fluminense. Essa boa revelação. Aí o segundo gol do Fluminense, tabelinha de cabeça, Edson, que é zagueiro, foi lá, a zaga do Goiás ficou olhando, e meteu. Quem olha os gols aí pensa que o Fluminense arrebentou. O Goiás jogou, teve muito mais volume de jogo, criou 550 oportunidades, perdeu todas. E no futebol, quem não faz, leva. Quem falava esse negócio assim, do jeito que eu estou falando, que o pessoal tá rindo aí, o Edson, companhia, era o Gerson. Eu gostava dessas brincadeiras. Ele fala assim, 550, 400 jogadores. E é isso aí, esses foram os gols dessa partida. A classificação está assim, vamos conferir aí na tela os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. Sport em primeiro com 19, Atlético Mineiro em segundo com 17, terceiro Fluminense e São Paulo com 17 iguais, né? Então são os 4 primeiros. Agora os 4 últimos no Z4, a zona do rebaixamento, 17º Flamengo com 7, 18º Coritiba com 7, 19º, Vasco está bem colocado, hein, viu? 6 pontos ganhos. E em 20º, o Joinville com 4 pontos. Muito bem, agora direto aí para o esporte amador, o Linhares Panthers, Panteras de Linhares, o nosso representante do futebol americano, apresenta neste sábado, a partir das 14 horas, o seu novo head coach, ou seja, técnico, né? A informação é das Relações Públicas do Panthers, a Detinha Zigoni. A Detinha acrescentou que o nome do head coach só vai ser revelado no local da apresentação, ou seja, no CT do Linhares Futebol Clube. Ele vai assinar contrato, vai dar entrevista e já começar a trabalhar. Vamos lá, né, dar-lhes boas-vindas e é isso aí, sucesso para o Linhares Panthers. O Clube dos 30 é o campeão Master 35 deste ano, venceu o Vascaíno Interlagos, no campo do Interlagos, por 3-0, gols de Luizinho. Apesar de um bom time de ex-profissionais, como o Roberto Calmon Félix, meu primo, lá do Vasco, foi técnico do Linhares, o Ronier, o Fabiano, aqui irmão do Samuquinha, o Anderson Coelho, entre outros, quem se destacou foi Carlos Conceição, vindo de onde? Do futebol amador. Até cansar, mas não foi o melhor jogo dele. O Clube dos 30 de Alemão conseguiu se segurar na marcação e definir o jogo nos contra-ataques. Você viu o jogo, Samuquinha? Assisti o jogo. Seu irmão estava lá, Fabiano, torcendo pro Vasco, né? Lógico, com certeza. O que faltou pro Vasco? É que só estava dando de 10, de 20-0? Como é que é? Eu acho que foi mais, não digo sorte, mas sorte do Clube dos 30. E a final, né? Afinal, futebol é complicado. É complicado, realmente. Samuquinha foi goleiro lá do antigo Linhares. Bom, amanhã, no Cultura nos Esportes, da Rádio Cultura, uma nova geral dos resultados do último final de semana, também de outras competições promovidas pela Secretaria de Esportes, sempre rápidas, que às vezes deixa aquele gostinho de quero mais, né? Como nos veteranos aí acima de 35, e às vezes não, como em outras competições. Gente, olha aqui, ó, o professor Helene Scofaro, falecido recentemente, assim como o desportista Júnior Azevedo, que era lá do Grêmio do Barro Novo, lá de Povoação, também já morto, eles foram homenageados, dando nome aos troféus.
Eu continuo achando que essa prioridade deve ser para quem está vivinho, como eu, como esse pessoal que está aqui. E eles já tinham sido homenageados anteriormente. E estas homenagens anteriores agora são póstumas, tudo bem. E no esporte, merecidas. Né? Mas é interessante que se homenageie quem está em vida. Foi uma ideia que eu dei à última gestão da Secretaria de Esporte, o pessoal colocou em prática, porque às vezes o parente nem tem muita ligação com o futebol. E aí vai lá receber e o cara que... É bom quando está vivo, né? Receber essa homenagem, ter esta valorização. E tem tanta gente ainda viva aí que merece esse troféuzinho. É ou não é? Vamos pensar nisso. Agora confira aí os linharenses e suas melhores colocações na quarta etapa da Copa Capixaba de Tênis de Mesa em Baixo Guandu no último final de semana. Vamos lá. Arthur Machado, campeão da categoria ranking, idade entre 30 e 39 anos e sétimo rating. Josimar Ferreira, vice-campeão categoria ranking, que é a idade 60 a 69 anos e décimo o rating C. Hugo Cavalcante, quarto lugar, categoria ranking, idade 20 a 29 anos e terceiro do rating C. Fernando Murta, quarto lugar, categoria ranking, idade 40 a 49 anos e 11º do rating A. O mesatenista Tadashi Fukuda não pôde participar dessa etapa, ele não conseguiu se inscrever, por isso não pontuou. Hugo Cavalcante conseguiu se inscrever e acabou se destacando. Enquanto você confere fotos aí dos jogos, né, tem mais informações aqui. Olha o pessoal recebendo as medalhas aí, troféus e tudo mais, né? Olha lá o pessoal jogando tênis lá. Tudo isso em Baixo Guandu. Foi o Fernando Murta. Bem, o Fernando Murta, Relações Públicas dos Linharenses na competição. Ele é muito ocupado no horário de almoço e não pôde vir aqui no Tabelinha Esportiva, mas ele me adiantou estas informações e algumas explicações também. Tá legal? É isso aí, avisou antes, isso é muito importante, é ou não é? No futebol profissional local, o Linhares Futebol Clube perdeu um jogo treino de 1-0 para o Real Noroeste no último sábado. Segundo o presidente Adalto Meneguzzi, o placar não importa e sim a preparação. Ele anuncia que um colaborador está incrementando para o Linhares aquela velha tática do livro de ouro. E o objetivo é conseguir apoio financeiro de 50 empresários para sustentar a participação do Linhares Futebol Clube na Copa Espírito Santo. A competição vai começar no próximo dia 25 de julho. Livro de ouro é assim, o cara sai com um livrão, assina e colabora. É uma coisa que... Você quer ver quem teria credibilidade para isso? Um prefeito da cidade, por exemplo. Pega o livro, vai lá com os parceiros... Não é dinheiro para ele, é para um clube que vai representar uma melhoria de imagem da cidade. Por que não? Sai no livro de ouro, o cara dá lá a grana e o Linhares vê como pode retornar esse mídia lá, né? É uma alternativa aí diante das dificuldades. Gente, agora só um minutinho aqui. A nota triste para o nosso futebol é que pela terceira vez, segundo as informações, temos o jogador do Linhares, o Ellerson Jesus Gama, 22 anos, o Suel, preso. Ele foi detido num trabalho conjunto das polícias militar e civil no último final de semana. A polícia estaria cumprindo um mandado de prisão e depois de flagrado em companhia de outros 2 jovens, o Suel ainda viu a polícia ir à sua casa e descobrir uma arma ou armas. Nesta mesma ação, foram para a cadeia os jovens Pablo Matheus Oliveira, ele tem 19 anos, e o Alas de Jesus Oliveira, de 25 anos. A polícia fala também em apreensão de drogas com o grupo. Inicialmente, o Suel ele teria sido preso por porte legal de arma. Bem, nós nem vamos colocar a foto dele. Tem gente que não conhece o Suel, nem queremos que tenham essa imagem dele ali, detido. Vamos deixar a polícia apurar e liberar mais informações oficiais a respeito e não divulgar detalhes até onde o Suel é suspeito. Afinal, suspeito não é culpado, viu, gente? Suspeito é aquele que está sendo devidamente apurado. Nós torcemos aí pela
recuperação do Suel. Acho até melhor que fora daqui no município de Linhares, talvez até do estado, fazendo o que sabe que é jogando bola, né? Na última vez em que ele conversou conosco sobre seus problemas, o Suel disse que poderia ser preso a qualquer momento por conta de erros do passado. Ele já foi detido por uma vez, acusado de tentativa de homicídio e depois por suspeita de participação em um assalto a um sítio, do qual se declarou inocente, né? O jovem jogador falava na busca de Deus e de recuperação. Acho que, se for liberado, se tiver uma oportunidade de responder por qualquer erro, repito, que seja fora aqui da cidade. Seria melhor, ao tomar conhecimento do fato, o presidente do Linhares, Adalto Meneguzzi, observar isso junto ao Suel. Ele teve pouco contato com a família do Suel e com o próprio Suel. Ele disse hoje no nosso programa lá da Rádio Cultura nos Esportes, né, e que lamenta tudo isso daí. Bom, gente, já estamos no segundo bloco, então vamos começar nosso bate-papo aqui. Daqui a pouco a gente retoma aí a ordem natural das coisas. Deixa eu ver a horinha aqui nesse relógio. Ai, ainda torcicola aqui, tá faltando 10 minutos, então a gente tem que correr, né? Porque a Escola Alberto Stange Júnior, de Soretama, se classificou mais uma vez para a final dos Jogos Escolares do futsal feminino infantil. Conosco aqui está o técnico Samuquinho, eu já apresentei, e a Gabriela, rapaz. Pois é, como é que foi aí essa história aí, ô Gabriela? Não, pode falar normal aqui, pega o microfone aqui bonitinho. Como é que foi essa história aí? Mais uma vez, classificados por futsal? Sem palavras, né? Muita dificuldade lá? Muita dificuldade. Pega o microfonezinho aqui, ó, direitinho aqui, eu falo aqui. Normal, isso. Muita dificuldade, né? Sim, a gente lutou pra conseguir e conseguimos de novo ir pra vitória mais uma vez, né? Você tá com quantos anos, Gabi? Eu vou fazer 14. Já tô cheio das intimidades aí, Gabi, né? Pois é. Sempre gostou de jogar futsal? Sempre, né? Parabéns, viu, Gabi? Obrigada. Vem aqui, com a medalha aí de ouro aí, mostra aí a medalha de ouro aí. Tá certo, aqui, ó. Medalha de ouro. Parabéns, Soretama, né? Parabéns, Soretama. Pois é, Samuca, e aí? Como é que é preparar essa meninada aí? Não é fácil não, né? Garotada, né? Não, é complicado, mas assim, a gente vem trabalhando desde o ano passado e com o intuito de chegar nas finais dos jogos e esse ano tentar chegar no Brasileiro. E o principal intuito nosso, Tema, é tirar essas meninas da rua, tirar desse meio, igual você falou agora, do Suel, que é um menino bom, e para não caminhar para esse lado ruim. O principal intuito é isso, não é a vitória, não é o jogo. O intuito é preparar para a sociedade no amanhã. Agora vocês vão fazer a grande final onde? Agora é de 3 a 8 em Guarapari. Nós vamos Guarapari. Na fase final, né? Leva os nossos parabéns lá para todo o pessoal. Valeu. Então tá certo, gente. Olha, daqui a pouco nós vamos para o terceiro bloco. Tem mais duas atletas aí que vão bater papo conosco. Aí a gente já muda um pouco o foco. O futsal, as meninas que praticam futsal, ainda existe alguma espécie de preconceito? Existe alguma zoação em relação a essas meninas? Daqui a pouco, após o intervalo, nosso último bloco aqui do Tabelinha Esportiva de hoje. Olá, amigos, direto ao assunto com os destaques de hoje do Tabelinha Esportiva. Seleção brasileira na Copa América. A saída foi vexame ou normal? Cariocas no Campeonato Brasileiro. Vasco 1-0, pouco público e pouco futebol. Fluminense, será que é o menos pior? O Linhares usa a velha tática do livro de ouro e quer apoio de 50 empresários. No esporte amador, o Clube dos 30 é campeão Master 35. E tem bate-papo aqui com destaques dos jogos escolares. Já estão aqui conosco o Samuquinha, que é técnico lá do time da Escola Alberto Stange Júnior, né? E também a atleta Gabriela, é futsal feminino infantil, tá bom? E depois tem mais aqui, tem mais duas atletas aqui,
como é que é? Tamires e Stephanie. E Stephanie. Vamos falar, o Edson tá aí, lá da Secretaria de Esportes de Soretama, o diretor da Escola Alberto Tandini, Francisco de quê? Francisco Rangel. Francisco Rangel, é velho conhecido nosso aqui, de Linhares. Tudo isso num bate-papo descontraído ainda hoje, aqui no Tabelinha Esportiva. Bom, em meia hora, hein? Mas para abastecer no posto 3 pontos é questão de segundinhos. Daqui a pouco nós vamos voltar abastecidos de gasolina Shell V-Power Nitro, de notícias para você. Daqui a pouco de volta.